Boa tarde a todos. Meu nome é Natália Pereira Japeniski. Eu sou do PIBIC CNPq UniOeste, faço o curso de Engenharia de Pesca no campus de Toledo. E o meu trabalho é sobre o uso de alimentação natural e artificial durante o desenvolvimento inicial de larvas de jundia albino, o Randiaquele. Bom, o sucesso no cultivo de larvas e dos alevinos de peixe, ela está diretamente relacionada ao fornecimento de alimentação, tanto de qualidade quanto em quantidade suficiente para as suas necessidades específicas de cada espécie. E a alimentação de larvas é considerada uma das fases mais difíceis da aquicultura, porque é onde os organismos eles estão na fase tanto da diferenciação estrutural quanto da diferenciação funcional do sistema digestório, e é nesse período que eles vão passar da alimentação endógena, que é onde apresenta o vitelo, para a alimentação exógena. E no estágio larval do jundiá, ele ocorre também uma elevada mortalidade, tanto por conta da deficiência de uma alimentação balanceada, nessa mudança de alimentação endógena para exógena, tanto também a falta de rações que vão atender essas exigências nutricionais da espécie, e também por conta de elevadas taxas de canibalismo que tem essa espécie. O objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento inicial da linhagem albina, com uso de alimentação natural e artificial, e os objetivos específicos foi avaliar a taxa de sobrevivência, o desempenho produtivo em termos de tamanho, peso e biomassa nos diferentes tratamentos aplicados. E como que foi feito esse trabalho? As larvas foram mantidas em 15 potes, com uma capacidade de 3 litros cada, e numa densidade de 10 larvas litros. Ou seja, a gente utilizou 30 larvas por pote. Ele também apresentava uma variação constante e condições ambientais de fotoperíodo. Elas foram mantidas por um período de 20 dias e foram com 3 repetições cada e que foram distribuídos de forma aleatória. Os foram T1, onde era 100% plâncton selecionado com a peneira de 500 micras. O T2 era 100% plâncton com a peneira de 70 micras. O tratamento T3 era 100% ração. O T4 era 50% plâncton selecionado na peneira de 500 micras. E os outros 50% era ração. E o tratamento T5 era 50% plâncton selecionado com a peneira de 70 micras. E os outros 50% era ração. E o plâncton era coletado com o auxílio de uma rede de plâncton, lá na aquicultura Venites, né, nos viveiros deles que eram adubados já, e eles posteriormente eram levados para o laboratório de aquicultura, ali da UniOeste, e mantidos em potes. O alimento era ofertado por 2 vezes ao dia, às 8h30 da manhã e às 5 horas da tarde. E como que era feita essa alimentação? Ele era homogeneizado e distribuído entre os potes com auxílio de uma pipeta. Também diariamente a gente media a temperatura da água, o oxigênio dissolvido, o pH e a condutividade elétrica. E a cada 3 dias, ou conforme havia necessidade, os tanques eram sinfonados para limpeza. A gente removia 30% do seu volume de água, fazia essa renovação. E também a gente verificava se tinha alguma larva. E se tinha, eram guardados em frascos, anotado qual era o tratamento, e posteriormente eram guardados. Os valores de sobrevivência, o peso médio, biomassa, comprimento total, a gente analisou no final do experimento. E o comprimento das larvas foi com a ajuda de uma ocular micrométrica. E no final a gente viu a contabilização das larvas sobreviventes e também tiramos fotos de representantes de cada tratamento. Como resultado, a gente teve que as larvas, ao início do experimento, com 3 dias de vida, elas já estavam no estágio de pré-flexão. Também elas continham um comprimento total de 6,2 milímetros e um peso de 0,00134 gramas. O seu saco vitelino ele já estava absorvido, então isso indicou para a gente que ela já estava numa alimentação exógena. Em relação às variáveis ambientais, não teve muita variação.
só na condutividade elétrica, que variou ali de 97,5 a 125,3. As taxas de sobrevivência variou entre os tratamentos. A menor taxa de sobrevivência foi para o tratamento T1, que era 100% plâncton com 70 micras, com 1,1%. O T2 teve 2,2% de sobrevivência. E já as maiores taxas foi no tratamento T3, T4 e T5. O T3 teve 7,8%, o T4 12,2%, e o tratamento T5 teve 18,9% de sobrevivência. Aqui nessa tabela a gente pode observar o número de larvas sobreviventes. Então, no T1 só teve uma larva que sobreviveu, das 30 que foi alojadas. O tratamento T2, 2, o T3, 7 larvas, o T4, 11, e o tratamento T5 teve 17 larvas sobreviventes. Em relação ao comprimento total, que teve o maior comprimento foi o tratamento T1, e o menor foi o tratamento T3, que era 100% ração. O peso maior foi do tratamento T5, ali com 0,0082 gramas, e o menor foi o tratamento T3, com 0,0028 gramas, e ali a seguir está a biomassa em gramas de cada tratamento. Aqui as larvas que foram fotografadas, uma de cada tratamento. Então, a primeira imagem é o tratamento 1, o T2, T3, e as duas embaixo é o T4 e o T5. A gente pode ver que teve uma discrepância muito grande em relação aos tratamentos que era ofertado ração, se for comparar os tratamentos T1, T2 e T3. E analisando esses dados, e tanto da tabela quanto das imagens, a gente pôde observar que tanto a sobrevivência quanto o crescimento das larvas, elas estão bem ligadas ao grau de desenvolvimento dos e também das estruturas que servem para alimentação, como, por exemplo, a boca, o aparelho digestivo, a sua habilidade de natação, que tudo isso vai influenciar diretamente na captura do alimento. Então, isso interfere no seu grau de desenvolvimento. E ali, o que pode justificar o tratamento T3, que era a ração, não ter se desenvolvido tanto igual os demais com a utilização de ração, é que teve um trabalho que foi utilizado ração comercial, e ele falou que ele compromete significativamente o desempenho zootécnico das larvas de Jundiá. Então, isso é o que explicaria não ter dado tão certo o desenvolvimento zootécnico do tratamento T3, que era 100% ração. Aí aqui que os melhores desempenhos zootécnicos corresponderam aos tratamentos em que foi ofertado ração, que a gente pode considerar, então, que a ração ela pode servir como complemento em dietas na fase inicial, quando tem pouca disponibilidade de alimento vivo, fazendo com que ela vai se desenvolver melhor. E se a gente for comparar os tratamentos com apenas fito e zooplâncton, a gente notou que teve o maior desempenho da malha de 500 micras. E teve um trabalho com larvas de Jundiá cinza, que nele apresentou uma preferência alimentar por itens menores, nas primeiras fases iniciais. Então, só depois que, conforme ele aumentou o seu tamanho, tanto corpóreo e também o tamanho da boca aumentou, aí sim que a sua preferência alimentar mudou para presas maiores, como os copépodos. Então, como conclusão, a gente conclui que é muito importante a gente ofertar alimento natural em grande abundância, e não só para ganho de peso e crescimento, mas também, como a gente viu, que o seu desenvolvimento do estágio larval, ela está ligado a isso. Então, se ela tiver pouco alimento fornecido, ela não vai se desenvolver tão bem assim. E também a gente pode inferir que fornecer exclusivamente alimento vivo às larvas de Jundiá de forma à vontade, elas poderiam apresentar um melhor desempenho zootécnico. O resultado seria ao contrário, não seria a ração ter tido um melhor desempenho.
muito provável que só com alimentação viva ele teria um melhor desempenho zootécnico, conforme vários estudos foi relatado que é nessa tendência o desempenho. E seria isso. Eu gostaria também de agradecer à Fundação Araucária pela concessão da bolsa e também a Aquicultura Venides, tanto por fornecer as matrizes quanto o alimento vivo, que a gente fez as coletas lá. E seria isso. Muito obrigada.